E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre a nova apresentação institucional que a Vale lançou e, como você já deve saber, para encontrar esse documento é bem simples, basta você entrar no site de RI da empresa, que é o site de relações com investidores. Toda empresa de capital aberto tem e certamente todas as empresas também possuem uma apresentação institucional que serve para mostrar para novos investidores as características da empresa e, quem sabe assim, cativar os investidores para comprar as ações da companhia. Então, de tempos em tempos, de quanto em quanto, eles atualizam a apresentação institucional e essa foi lançada no final de agosto, já no começo de setembro. Então, partindo aqui para o primeiro ponto, eles destacam que são líderes globais na produção de minério de ferro, níquel e cobre. Então veja que a Vale é a segunda no mundo em produção de minério de ferro e também é a maior produtora de pelotas de minério de ferro, que atualmente tem o seu valor de mercado acima do minério de ferro. Então é um baita ponto positivo. Fora esse ponto, a empresa é a sexta em produção de níquel e a 11ª em reservas de cobre. Só por isso aqui já dá para você ver que a Vale não é qualquer mineradora, é a maior da América Latina e uma das maiores do mundo. Então, sem sombra de dúvidas, eu sei que no passado nós tivemos episódios lamentáveis com o rompimento de duas barragens aqui no Brasil, mas a Vale também cumpre um papel muito importante aqui no nosso país e é sem sombra de dúvidas um orgulho ter uma empresa dessa magnitude aqui no Brasil. Então aqui eles fazem um breve resumo sobre o último ano fiscal, que foi a produção de 2024, e veja que as receitas operacionais líquidas em 2024 foi de 38,1 bi de dólar. E quantas empresas hoje no Brasil a gente tem que entrega uma receita operacional dessa magnitude? Garanto que são pouquíssimas. Então veja aqui o tamanho da Vale, veja só o EBITDA está na ordem de 15,4 bi, uma dívida líquida expandida de 18,2 bi, um CAPEX, que são os reforços e melhorias dos equipamentos na operação para tornar tudo mais eficiente, que foi de 6 bilhões de dólares. Então, é um investimento surpreendente. E aqui na questão de dividendos e juros sobre capital próprio, veja que a Vale distribuiu 3,9 bilhões de dólares. Então, a depender do ciclo de mercado, geralmente a Vale acaba tendo resultados mais relevantes e acaba também distribuindo mais proventos. Fora isso, veja o número de pessoas que a Vale emprega, com uma força de trabalho de 64 mil empregados diretos em 2024, fora os empregos indiretos que a companhia gera. Então veja o número de pessoas beneficiadas prestando a sua força de trabalho para a empresa, fora todo o benefício, a infraestrutura que a Vale ajuda a construir. E aqui veja a Vale ao redor do mundo, que tem presença em 19 países. Agora, é claro, a grande parte da produção é brasileira, é em solo brasileiro. 90% da operação está aqui, 5% na Ásia e 5% na América do Norte, sobretudo aqui no Canadá. Mas veja que no Brasil ela opera em exploração, operação, joint venture, porto, escritórios, ferrovias, sede e mega hub aqui no Brasil também. E hoje a empresa tem uma base acionária diversificada e uma governança muito forte. Perceba a estrutura dos shareholders, que são os acionistas, e hoje a composição é basicamente 6% de ações em tesouraria, 8,7% é da Previ, que é um fundo de investimento dos funcionários públicos, 6,3% é da Mitsui Co. e ela, com 5,9%, a BlackRock. Os outros 73,1% é free float aí, que eu, você, qualquer um consegue comprar. E aqui na governança corporativa, veja só, é interessante saber dessas coisas, porque quando você está comprando as ações da Vale, você não está comprando só um número que fica piscando na tela. Você, de fato, está investindo em uma empresa que tem funcionários, que gera valor para a sociedade. Então, a Vale, como qualquer empresa, possui o seu conselho de administração, que hoje tem 13 membros, com 8 membros independentes e uma média de 2,7 anos de mandato. Então perceba aqui o comitê executivo, que é muito bem estruturado. Tem um diretor de finanças RI, operações, comercial,
técnico, VPE de pessoas, assuntos corporativos e sustentabilidade. Então, pode ter certeza que à frente da Vale tem gente suando a camisa para fazer o negócio dar certo. Afinal de contas, todo mundo se beneficia quando a empresa entrega um resultado mais forte. Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte: você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e, com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo ele vai ficar disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição, e só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário está aí no comentário fixado. E aqui eles deixam bem claro o seguinte: a Vale hoje é uma empresa focada com dois negócios únicos e irreplicáveis, que é soluções de minério de ferro, metais e metais para a transição energética. E veja bem, é sempre muito interessante comprar empresas com vantagens competitivas, o próprio Warren Buffett já deixou isso bem claro, mas, sobretudo, a Vale é praticamente uma empresa sem concorrentes, porque a barreira de entrada, pelo menos aqui no Brasil, na verdade em qualquer parte do mundo, para você montar uma mineradora, não é algo que é feito da noite para o dia e não é qualquer grupo de aventureiros que, sem expertise, monta uma mineradora. Então, imagine só isso aqui no Brasil. Aí, sem sombra de dúvidas, o número de players que conseguiriam fazer algo desse tipo se reduz bastante. E aqui no próximo ponto é interessante porque a Vale ela fez uma ilustração sobre o processo até chegar nos clientes. Então, tem a exploração e projetos minerais, planejamento de mina e geologia, aí tem a operação de mina, o beneficiamento mineral, pelotização, a logística ferroviária, logística dos portos, a logística da navegação, aí vai para o centro de distribuição e blendagem, é vendido e aí existe um produto de qualidade finalmente pronto que vai para uso na siderurgia. E veja só como o minério de ferro é relevante para a Vale: 15 bilhões de lucros antes de impostos, taxas, depreciação e amortização. Perceba aqui que existe um custo caixa de US$ 21,80 por tonelada, e veja que quanto menor é o custo de extração para deixar o produto pronto, é melhor para a Vale, porque isso aumenta o gap de lucratividade na tonelada. E para ilustrar um pouco melhor, eu abri aqui o Trading Economics, que aí a gente consegue visualizar isso daqui em gráfico. Então perceba que o Iron Ore ele é um grande responsável pelas altas e quedas que a Vale sofre ao longo do tempo. Porque veja só o seguinte, eu vou adicionar aqui Vale e aqui você vai conseguir visualizar de forma mais assertiva a grande correlação que a empresa possui. Então veja que quando o minério de ferro dispara, as ações da Vale também sobem, porque a empresa vai ficar mais lucrativa, afinal de contas está vendendo um produto por um preço mais elevado e o preço de extração ele permanece igual. Então nessa situação o mercado ele é eficiente e precifica as ações da companhia. Agora veja aqui o desempenho operacional em 2024 do cobre e perceba a relevância do Brasil nessas operações, e a produção só cresceu de 2022 para 2024, enquanto a produção de níquel caiu levemente. E aqui é aquele ponto que eu mencionei no começo do vídeo, que lamentavelmente foi muito trágico aqui no Brasil, que foi referente ao rompimento das barragens, e de lá para cá a Vale melhorou e tem aqui um progresso na segurança de barragens, onde existe um programa de melhoria na ordem de US$ 5 bilhões. E veja que quase a metade já foi
investido. E agora aqui um pouco sobre as projeções que a empresa faz. Veja que eles projetam um crescimento de 2024 até 2040. Então, aqui o ano corrente, eles colocaram que a produção de aço por região vai ser de 1,94 mil toneladas, o que é surpreendente. E aqui eles projetam um crescimento para 2030 de 2,1 e em 2040 de 2,35. Isso daqui dada a tendência do aço por conta da urbanização e intensidade. Eles também destacam o crescimento populacional e econômico, a transição energética e a reindustrialização doméstica. Então, a demanda por minério de ferro deve se manter estável nos próximos anos. Veja que isso se deve à China por conta da demanda transoceânica, que, apesar de ter um declínio suave, ainda continua em um nível bem alto. Fora isso, um aumento gradual do consumo de sucata e o principal aqui, dessa parte de baixo, é a Índia com um leve aumento na demanda transoceânica também. E veja que eles projetam um crescimento na produção de minério de ferro até 2030 de mais de 360 toneladas. E aqui eles destacam a melhoria constante na competitividade do níquel. Então veja que a produção de níquel ela cresce até 2030 e isso é ponto fundamental para a Vale, que tem uma parte menor do seu resultado nesse segmento. Então veja que agora o guidance que a empresa projeta para o minério de ferro, onde eles procuram melhorar o mix de portfólio com uma diluição, na verdade, do custo fixo de extração do minério de ferro, o que até 2026 seria um impacto bem positivo nos resultados da empresa. E veja que a parte do Capital Expenditure, que é o CAPEX, que está estável enquanto equilibra o crescimento com a geração de valor. Então, um CAPEX controlado, otimização de ativos e oportunidade de crescimento com geração de valor. Bem, essa daqui foi a apresentação institucional da empresa. Eu particularmente achei bem interessante. No momento, eu não tenho as ações da Vale na minha carteira, nunca tive, mas a um preço adequado, certamente eu poderia sim, no futuro, comprar as ações da empresa. Afinal de contas, mais importante do que a qualidade em si de um imóvel, de um ativo, no caso de uma empresa aqui como a Vale, é o preço que você consegue comprar. Então, até uma péssima empresa, não que eu esteja dizendo que a Vale é uma péssima empresa, mas entenda, até uma péssima empresa entrega bons resultados se você comprar por um preço suficientemente barato. Então, eu não acho que a Vale seja a pior empresa de mineração, muito pelo contrário. É uma empresa bem redonda e que, ao longo do tempo, entregou muito resultado. Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, por gentileza, não esqueça de se inscrever aqui no canal Dividendo e Tradição para você seguir recebendo vídeos desse formato. Essa é uma forma de você me apoiar gratuitamente e faz toda a diferença. Bem, agora eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você descobrir os prós e contras de investir em Petrobras. É um vídeo que está bem interessante e eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!